Campeonato Brasileiro, venceu, goleou o Sport por 4-1. E o Tupi, né, que também venceu, respirou um pouquinho na Série C, mas ainda corre risco de rebaixamento. Então, os 2 últimos jogos da primeira fase são importantíssimos para o Galo. O Carijó permanecer nessa sequência e se livrar, né, novamente no rebaixamento para a Série D. Hoje, para quem gosta de números, a gente está aqui com o nosso querido Pet Gol, o homem da numerologia, tá certo? Seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Bom dia ao pessoal de casa, vamos juntos, né? Vamos lá, como eu disse, né, o Flamengo venceu o Sport, goleou o Sport por 4-1, tem vitória do Tupi para a gente mostrar. Tem um São Paulo que está na cola do Flamengo, venceu o Cruzeiro fora, num jogo também fundamental para continuar, né, na cola do Flamengo. Mas antes de começar o programa, vamos lá falar dessa goleada do Flamengo, 4-1 do Sport? Vamos lá, dever de casa foi feito, né? Vamos mostrar os gols? Pode rodar os gols para a gente aí? Os gols do Flamengo, 4 Sport, 1 primeiro tempo, rapaz, eu fiquei com receio. A gente vai ver o primeiro gol marcado pelo Hever, ó. Escanteio, o Hever subiu, e aí aquele passe-rebate na sobra ali, meteu o pezão dele, e aí garantiu o primeiro gol do Flamengo, 1-0. Depois disso, já tinha um jogador do Sport com um cartão amarelo, né? E aí o treinador esperto falou, opa, se eu perder um aqui vai complicar, né? Tirou o jogador do Sport, estava com cartão amarelo, e o Sport ainda vai fazer um gol de empate no final do primeiro tempo. Você ficou um pouquinho receoso com a liderança do Flamengo nesse momento? Pois é, nesse momento o Flamengo já não era mais líder, né? Porque o São Paulo estava vencendo o jogo dele no Mineirão contra o Cruzeiro. E é um susto, né? A torcida ficou apreensiva, tomar um gol no finalzinho do primeiro tempo. Gol do Cláudio Vinha. Você nunca sabe como que o time vai se portar, né? Vai lidar com essa adversidade. Mas voltou bem, acho que o Barbieri conversou bem com o time, voltou avassalador, na verdade, né? Fazendo os gols logo no. E surpreendeu, né? Eu acho que surpreendeu porque quando o primeiro tempo terminou, né, o Sport já estava começando a encaixar a marcação e tal. E quando o Flamengo voltou, rapaz, uma troca de posição muito rápida, né? Jogadas de transições muito rápidas. Paquetá e Everton Ribeiro trocando de posição, variando ali a função, né? E aí, ó, Paquetá falando nele, marcou o segundo gol do Flamengo, aí já no comecinho do segundo tempo, né? Colocando o Flamengo na frente de novo. Marlos Moreno iniciando a jogada do terceiro gol nesse golaço do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro ontem jogou muito, né? Jogou bola demais. Everton Ribeiro, e outro destaque foi o Marlos Moreno, né? Fez provavelmente a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. Você acha que o Vitinho inspirou ele? Será? O Vitinho estava no estádio ontem. Estava no estádio, foi apresentado para o torcedor, né? E o Flamengo fazendo aí o terceiro gol, né? Com o Everton Ribeiro, uma jogada bonita do Marlos Moreno no meio de campo. A gente vai ver agora mais um gol do Everton Ribeiro. É esse? É esse. O Magrão falou assim, né? Ah, já tá 3 mesmo? Vamos deixar passar mais um pro líder ficar animado, né? E aí fechou a goleada. 4-1, gol do Uribe, quarto gol do Flamengo. Vitória que dá, né? O Flamengo continua com a liderança, onde o São Paulo está na cola, venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-0. Bom, ontem, ainda no Maracanã, casa cheia, né? Novidade, o Vitinho, né, foi apresentado ao torcedor do Flamengo. O torcedor já sabia da contratação do Vitinho. Daqui a pouco a gente vai passar os números para vocês que estão em casa dessa contratação. A gente tem as imagens aí do Vitinho, né, no vestiário, se arrumando, cumprimentando os jogadores. Ele que entrou, né, dentro mesmo do Maracanã, no gramado do Maracanã, saudando o torcedor, tendo esse primeiro contato com o torcedor do Flamengo. E aí, o homem vem para substituir o grande Vinícius Júnior? Teoricamente, sim, né? Vai assumir aquela faixa esquerda ali do ataque rubro-negro. É um jogador até mais pronto que o Vinícius. O Vinícius tem um potencial enorme, tanto é que foi vendido para o Real Madrid e tal. Mas o Vitinho, ele já tem uma carga maior, né? Tem uma experiência, já passou por Inter, já passou por Botafogo. Então, nesse momento, é um jogador até mais pronto que o Vinícius. Acredito que vai dar certo, o estilo de jogo insinuante ali pela esquerda. Acho que vai casar com o outro trio ofensivo do Flamengo, né? Everton Ribeiro na frente, o Uribe, o Diego, que são jogadores que buscam aproximação, toque de bola rápido. E acho que o Vitinho, cara, foi um belo acerto do Flamengo. Estão falando que cria do Botafogo não tem jeito, dá certo mesmo. Cria de General Severiano. Grande Vitinho. Vamos aos números, olha só. 10 milhões de euros que o Vitinho custou ao Flamengo, né? Passando para o real, para a nossa moeda, 44 milhões de reais, né? A segunda do futebol brasileiro mais cara. Você tinha falado aqui do Tevez, né? Eu não estava recordando desse número do Tevez, para a gente ter uma ideia, né? Em 2005, acho que o mercado não estava nem tão inflacionário, como está agora, né?
Então, o Tevez, em 2005, até hoje, era a principal contratação do futebol brasileiro, aumentando aí os números. E agora o Vitinho chegou. Ainda é a segunda, né? Perto do Tevez, né? É a segunda do futebol brasileiro e a maior contratação do Flamengo. O Tevez, na época, para o Corinthians, custou 60 milhões de reais. O Vitinho custou 44 milhões de reais aos cofres do Flamengo. Bom, voltando a falar do jogo, né? O Vitinho apresentado para o torcedor. Ia fazer o primeiro treino hoje, pela manhã. Na verdade, agora são 11h10, deve estar terminando, né, o primeiro treino, já com a camisa do Flamengo. E aí, o seguinte, voltando a falar do jogo, o Everton Ribeiro falou, né, o Diego também, o meio-campo do Flamengo, conversou após essa partida, falando da importância da vitória. E, inclusive, eu acho que é o mais importante, né, que o torcedor quer saber como faz para manter essa boa sequência e se manter na liderança, já que o São Paulo está ali, ó, logo na sequência. Princípio, né? Poder estar com meu filho entrando pela primeira vez, com o manto já, desde pequeno. Então foi muito emocionante. Depois veio um jogo difícil, né? Onde a gente conseguiu fazer um grande jogo, um resultado importante para a nossa caminhada. E fiquei feliz de poder fazer um gol e oferecer para minha esposa e para o meu filho. Um excelente jogo. Acho que fizemos... A maior parte do jogo controlamos, criamos muito bem, pela esquerda, pela direita, pelo meio, enfim, com diversidades, com objetividade. E construímos um placar aí excepcional, a torcida mais uma vez fez a parte dela, uma atmosfera maravilhosa. Então, saímos de campo hoje extremamente satisfeito, agora é descansar e pensar no próximo. Jogaram muito ontem, né, Diego e o Everton Ribeiro. Bom, vamos falar do vice-líder agora, o São Paulo jogou com o Cruzeiro no Mineirão, e aí, rapaz, uma vitória... importante, tá? Já que o Cruzeiro que vem de uma boa sequência, né? Enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, a gente sabe que é complicado, né? Os atleticanos vibram, né? Com a vitória do São Paulo. Essa vitória de São Paulo, para você, Peterson, mostra que a gente está vendo o primeiro gol do Diego Souza, que vai ficar na cola do Flamengo, vai tentar essa ultrapassagem ali na tabela até o final do campeonato, porque venceu o Cruzeiro fora de casa. Na sequência boa que o Cruzeiro vinha, não é mole não, né? Com certeza. Definitivamente, São Paulo vai brigar pelo título, né? Vem de uma sequência muito pesada, né, no pós-Copa. Pegou aí Grêmio, pegou Corinthians, pegou o próprio Flamengo e agora o Cruzeiro, e saiu muito bem. Tanto é que conseguiu fazer 9 pontos no período pós-Copa. Em comparação com o Flamengo fez apenas 7. Ou seja, a campanha do São Paulo é melhor do que a do Flamengo. E contratações como o Porras, o Everton, deram muito certo, né? E ganhar do Cruzeiro no Mineirão é muito representativo, né? Porque dá uma moral e agora... Enorme. O São Paulo, agora vamos falar dos próximos jogos, para a gente ter uma ideia dos próximos confrontos. Ó, vamos ver. O São Paulo vai enfrentar o Vitória em Salvador, né? E o Flamengo tem o duelo agora difícil, que é contra o Grêmio, né? Pois é, o Flamengo tem uma semana muito pesada, né? Que vai pegar Cruzeiro, vai pegar... Na verdade, vai pegar o Grêmio agora, quarta. Fora, né? Fora pela Copa do Brasil, depois pelo Campeonato Brasileiro. E na semana seguinte pega o Cruzeiro pela Copa do Brasil e o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, sequência muito pesada, e o São Paulo tem a oportunidade até de ultrapassar o Flamengo nesse período, né? Aproveitar, né? Aproveitar esses confrontos, desgaste, enfim. É o mesmo discurso de sempre, mas é o que realmente acontece, né? Quando você está em mais de uma competição e brigando por alguma coisa nas duas, é difícil você escolher uma prioridade, né? Sim. Lógico que você vai tentando manter, né, se manter bem nas duas competições, mas se tratando de físico, né, é complicado segurar os dois 100%. Então pode ser que o São Paulo tire um pouquinho de proveito disso. Bom, rapidinho, antes da gente fazer um intervalo, Pérez, queria ressaltar aqui outros números, né, que eu acho que é importante. Todo mundo fala de futebol moderno, né, como o futebol mudou, posse de bola e tal. A gente tem um gol aí, Santos e América Mineiro. O América jogou contra o Santos na Vila e venceu o Santos por 1-0. A gente tem o gol do jogo, que foi marcado pelo Rui, nesse pênalti. É um pênalti discutível, né? O jogador do América de frente para a bola, o jogador do Santos chega ali um pouco atrasado nas costas, dá um tranco, o árbitro interpretou que foi pênalti. O Rui cobrou e fez o gol, quase que o Vanderlei ainda pega, ainda foi na bola. Ó. Pênalti à brasileira? Rapaz, olha lá. Quase. Meio que meia altura ali, o Vanderlei ainda chegou a tocar na bola, mas não pegou. E aí o seguinte, por que esse jogo ele é interessante? 1-0 América Mineiro no Santos na Vila Belmiro. Primeira vez que o América vence, né? O Santos na Vila. E aí, olha só, 31 finalizações do Santos, nenhum gol.
O América chegou ao gol do Santos 2 vezes apenas e conseguiu, dessas 2, uma de pênalti, traduzir em gol. Ou seja, posse de bola é importante, claro que isso aumenta a chance, a probabilidade de você vencer o jogo. Mas se não traduzir em gol, de nada adianta, né? Não tem jeito. Se um cara desavisado pegar os números dos jogos e esquecer o resultado, vai achar que o Santos massacrou, né? Posse de bola, 72% de posse de bola, 31 finalizações. É muita coisa, cara. Mas é justamente por isso que não dá para você analisar o futebol apoiado só em números. É o jogo, várias circunstâncias. Então, não tem justiça no futebol, né? O América foi lá, beliscou 1-0 e levou 3 pontinhos para casa. O Santos está pensando assim, se o Santos traduz as finalizações em gols, já pensou? Gente, olhada histórica na Vila. 31-1. Vou fazer um intervalo rapidinho. E na volta, né, como eu prometi no início do programa, eu tinha falado do Tupi, que o Tupi venceu o Joinville jogando aqui em Juiz de Fora pelo placar de 2-0. Né, ainda tem mais 2 confrontos importantíssimos para poder segurar as pontas na Série C e não ser rebaixado para a Série D. Vai pegar o Volta Redonda em casa e depois o Ipiranga fora. Mas daqui a pouquinho a gente vai contar a história de Tupi 2 e Joinville 0. É rapidinho. O que é conhecimento para você? É o que faz o mundo girar e indica uma direção segura. É o que faz da roda viva. Tudo muda o tempo todo e precisamos acompanhar as transformações. Algumas coisas se vão, mas o legado fica. São décadas noticiando o que acontece em Minas e no mundo. Isso é o jornalismo. Para nós, ele não é papel ou digital. Tem que ser feito de maneira ágil, que vai direto ao ponto e possibilitar descobertas. É contar cada acontecimento, checando sempre a verdade dos fatos. Não dá para falar de conhecimento sem falar de credibilidade. Informação é coisa séria. Não dá para acreditar em tudo que se lê por aí. Respeite o seu conhecimento. Jornal Estado de Minas. O grande jornal dos mineiros. Primeiro foram os pioneiros e a estrada que trouxe mais pioneiros. Depois vieram a energia, as fábricas, as ruas e a nossa gente, que faz cultura, que faz história, que faz cada vez mais e vai cada vez mais longe. Gente que constrói, e muito. Somos parte dessa gente, dessa força que não se esgota. Um trabalho que começou há 40 anos, que não para, não vai parar. Rezato, 40 anos. Oi, eu sou o Portal Uai. Há mais de 22 anos, sou o conteúdo que interessa ao público mineiro. Nas minhas veias, correm notícias do dia a dia, entretenimento, esporte e muito mais. Carrego a credibilidade e a tradição do jornal Estado de Minas. E sou o jeitinho da TV Alterosa na internet. Sou mais e sou como você quiser. Acesse uai.com.br e descubra. Portal Uai, o grande portal dos mineiros. Muito bem, de volta com a Arena Alterosa. Então, pedindo para mandar um abraço aqui, né? E a gente não pode negar, abraço, claro. Ó, meu querido Dalvan Luiz, que está sempre participando com a gente, está acompanhando. Né? E um abraço também para Giovana, lá no Vila Esperança, porque é filho do nosso querido Negrete, preparador de goleiros do Tupi Futsal, né? Está assistindo a gente. Abraço para vocês, obrigado pelo carinho, viu? Falando em Tupi, Pet Gol, o Tupi, quero que você crave agora. Fica ou vai? Fica. Fica na Série C. Fica na Série C. Ailton vai virar ídolo, vai salvar o Carijó. Hoje de manhã eu estava pensando, né? Como é que o Ailton pegou o Tupi em 2 extremos, né? Na primeira vinda dele, né? Na última Série C, o Tupi brigando para classificar, para subir, né? Para B novamente. Pegou o Fortaleza aqui, até venceu o jogo por 1-0, mas por conta do saldo de gol não classificou. E agora brigando para não cair. E aí vai ser o santo milagreiro mesmo do torcedor, né? Agora, o seguinte, o Tupi tem um desafio muito grande pela frente, e vai vencer o Joinville por 2-0, e vai enfrentar agora o Volta Redonda, né, em Juiz de Fora, e depois, na sequência, o último jogo da primeira fase, vai enfrentar o Ipiranga fora. Né? E aí, o que acontece? Por que foi importante vencer o Joinville? Porque agora o Tupi tem um confronto direto contra o Ipiranga por último, então só depende dele, mas não pode vacilar no jogo contra o Volta Redonda. E é para o torcedor aumentar a sua expectativa, né, se encher de esperança e torcer para o Tupi, vamos mostrar a história boa da vitória do Galo sobre o Joinville pelo placar de 2-0. O jogo contra o Joinville de Santa Catarina era de recuperação. A vitória era mais que necessária para o Galo Carijó conquistar os pontos dentro de casa
sem ter que depender de matemática. O confronto direto na parte de baixo da tabela não saiu do meio do campo nos 10 primeiros minutos de jogo. Estava faltando sangue nos olhos. Aos 18 minutos do primeiro tempo, pênalti para o Galo. Quando o Potita dominou para ajeitar para o gol, o atacante foi tocado pelo jogador do Joinville e caiu na pequena área. João William cobrou e errou. Foi o 4º pênalti que o Tupi perdeu na competição. Nessa altura do campeonato e na situação difícil do Tupi, desperdiçar a chance de gol era um desastre. Depois o jogo começou a esquentar. Boas chances de gols nos dois times, mas ninguém finalizava. O Tupi foi uma, tentou a segunda e no último lance do acréscimo de 1 minuto, Sidmar manda de cabeça para dentro do gol. Deu animada mesmo. O Tupi estava precisando. Uma que tinha perdido o pênalti, a salvação do Tupi foi essa aí no finalzinho do jogo. Tem que melhorar. Vamos ver se o Ailton agora consegue acertar, porque esse meio de campo do Tupi não está criando nada até agora. Vamos ver se eles conseguem acertar para ver se sai desse sufoco. O segundo tempo começou do mesmo jeito que acabou o primeiro, com um gol. Aos 6 minutos, Sidmar colocou mais uma vez a bola no gol adversário. Joinville reage e aos 8 minutos quase marca o primeiro. O Joinville até tenta diminuir o placar, mas não consegue. Com a vitória por 2-0, o Tupi vai a 17 pontos. Foi uma respirada importantíssima para o time que estava precisando vencer. Sensação de dever cumprido, né? De lavar a alma. Acho que a gente estava precisando fazer um bom jogo dentro de casa. A gente estava devendo isso para o torcedor. Então acho que a gente fica muito feliz com a vitória, mas ainda tem 2 jogos que são 2 decisões para a gente. Uma equipe mais ligada, uma equipe mais atenta, não demos as brechas que a gente estava dando em termos de contra-ataques, matamos mais a jogada, um time totalmente ligado, e o gol que nós fizemos, o primeiro, treinamos muito na semana, então nada acontece à toa, e a entrega foi muito boa. Eu acho que hoje a equipe não criou tantas situações de gol, mas também não cedeu para o adversário. Então isso é importante e conseguimos fazer os gols necessários, mesmo perdendo um pênalti, nós tivemos o equilíbrio para conseguir fazer 2-0. Bom, acho que resumiu bem, né? Equilíbrio. Acho que é isso, né? O Tupi, até na própria entrevista depois do jogo, ele fala: o Tupi não teve muitas chances de gol, mas também não deu tanta oportunidade para o adversário, né? Então, foi efetivo, né? Foi eficiente. Né, quando chegou, marcou o gol, apesar de ter perdido o pênalti num momento importante. 2 gols do Sidmar, que é o zagueiro artilheiro do Tupi. Parou no ar, hein? Vamos lá. Dadá Maravilha. Grande Dadá. Beija-Flor. Helicóptero. E agora Sidmar. O zagueiro do Tupi. Vai até postar no Instagram dele essa. Grande Sidmar. Desde que para você ter uma ideia, ó, desde que o Patrick saiu, né, do Tupi, o Sidmar é um artilheiro agora. Tem 4 gols, né? E tem um trecho da entrevista que a gente vai ouvir já, ele fala: minha meta, coloquei um objetivo para mim no ano, é fazer 6 gols. Tem mais do que 2 jogos aí, né? Então pode ser que ele faça os 6 gols dele. Agora é o seguinte, Petros, para a gente explicar um pouco para o torcedor do Tupi, né, para entender, não vamos botar muito número, porque acaba que fica confuso e muita coisa ainda pode acontecer. Mas o Tupi, por que o Tupi só depende dele? Porque se ele vencer o Volta Redonda e vencer o Ipiranga lá, garante o dele. Liquida a fatura. O problema todo é se não vencer o Volta Redonda aqui, né? Se não vencer agora, no próximo jogo contra o Volta Redonda, vai depender de combinação de resultado, e aí vai ser um pega para cá. E obrigação vencer lá, né? Tem que vencer de qualquer jeito o Ipiranga e torcer para o Volta Redonda. Não vencer o Joinville. Ou seja, o Volta Redonda pega o Joinville já rebaixado em casa. Chance 98%, né, de vencer. Vamos lá, resumindo então, ó. Tupi, para não cair, vence os 2, garante, permanece na Série C. Se perder o jogo por Volta Redonda, o que acontece? Tem que vencer o Ipiranga
e torcer para uma combinação de resultado muito grande. Se empatar com Volta Redonda, como é que fica? Mesma coisa. Tem que vencer o Ipiranga e torcer também por combinação de resultado para não cair. Ou seja, só vencendo os 2 jogos, e aí não depende de ninguém e permanece na Série C, né? Exatamente. E o Ailton tem correspondido, né, à expectativa. Chegou para livrar o time do rebaixamento e até agora correspondeu. Ele foi muito feliz na leitura que ele fez pós-jogo, né? Ele promoveu, por mais que ele tenha promovido a entrada do Diego Luiz no meio-campo para acelerar a saída de bola, o Tupi não criou nada. O primeiro tempo foi muito abaixo, pouca jogada criativa, o meio de campo não funcionando bem. Deu muita sorte de ter achado. Não digo sorte porque o Ailton treinou durante a semana muita bola parada, muita jogada de bola parada. E justamente saiu com o Sidmar. Mas se esse gol não sai no finalzinho do primeiro tempo, acho que o nervosismo ia atrapalhar muito o Tupi. A torcida já estava pegando no pé. Perdeu um pênalti. A gente tem a entrevista do Sidmar, né, após o jogo, e ele falou justamente dessa brincadeira, né, por se tratar de um zagueiro artilheiro. Hoje o Sidmar tem 4 gols, né, na Série C. Ele colocou como meta fazer os 6 gols, 6 gols, né, na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos ver então o zagueiro que marcou os 2 gols da vitória do Tupi. Então acho que não tinha acontecido isso comigo ainda, mas eu fico muito feliz. Eu colocar uma meta lá em dezembro, quando apresentei no Tupi, de fazer 6 gols no ano. Então essa meta já está quase sendo quebrada. Então acho que fico muito feliz de poder estar ajudando a equipe nos jogos. Agora espero que eu possa ajudar também no jogo de Volta Redonda para a gente buscar os nossos objetivos. E agora, para a gente falar um pouco do próximo jogo do Tupi, desafio Tupi e Volta Redonda em Juiz de Fora, o Ailton Ferraz, após esse jogo, também já começou, né, a pensar e a responder algumas perguntas sobre o próximo desafio. E falou dessa rivalidade que foi criada entre Tupi e Volta Redonda. Depois a gente vai tentar entender, né, compreender um pouco dessa rivalidade. Eu fico feliz pela vitória, mas triste ainda porque nós estamos numa situação de risco. E a gente agora é torcer, né, para que o Ipiranga não ganhe e a gente consiga sair da zona, mas não dá para relaxar. É o que eu falei para eles, a página já virou, porque o Volta Redonda não vai facilitar. Eles criaram uma rivalidade com o Tupi que a gente nem entende, mas enfim, futebol é isso, e a gente vai ter que atropelar eles aqui dentro. Atropelar? Rapaz, eu acho que não tem outra escolha mesmo a não ser atropelar para poder garantir, né? Agora é o seguinte, por que você acha essa rivalidade com Volta Redonda? Será por... O Tupi, o Suriano, na época era treinador do Tupi, foi por Volta Redonda. Tinha o Henrique, lateral direito do Tupi, foi por Volta Redonda. Será que é por isso? Tem essa troca de jogadores aí, eu não sei como foi feita essas transações, né? Se teve algum problema nos bastidores. Agora, por questão geográfica, pode nem até tanto, ser, né? É próximo, mas é bem esquisita, né? Acho que é mais do lado de lá do que de cá, né? É mais do Volta Redonda do que o pessoal daqui de Juiz de Fora. Falando ainda desse jogo, o torcedor do Tupi está pedindo muito para a diretoria baixar o preço do ingresso para R$10. A maioria dos ingressos tem sido vendido a 20, né? E aí está pedindo para colocar a 10 para poder, né, o estádio ficar mais cheio. Para a gente ter uma ideia, ó, quantas pessoas no estádio estavam? 711 presentes, né? 400 pagantes. Aí. É muito pouco, né? Não dá para fazer futebol hoje em dia com um público desse. E para o time que está precisando. Bom, vamos fazer o seguinte, mais uma pausa aqui no Arena. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais de esporte, falando mais sobre o Tupi, que tem um desafio grande pela frente, e também passando os outros resultados que a gente ainda não mostrou para você da rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Rapidinho, fica aí. Uma das funções do jornalismo é estar no meio do povo, falando a sua língua. É por isso que estou aqui, para conversar com você, levar informação de qualidade e com credibilidade. De segunda a sexta-feira, eu, Wagner de Oliveira, te espero às 11h30 no Alterosa em Alerta, primeira edição. Bora pra cima? Oferecimento Powerline Internet. Mais qualidade, mais velocidade. 2102.000. O que é conhecimento para você? É o que faz o mundo girar e indica uma direção segura. É o que faz da roda viva. Tudo muda o tempo todo. Precisamos acompanhar as transformações. São décadas noticiando o que acontece em Minas e no mundo. Informação é coisa séria. Não dá para acreditar em tudo que se lê por aí. Respeite o seu conhecimento. Jornal Estado de Minas. O grande jornal dos mineiros.
Muito bem, de volta com o Arena Alterosa. Olha só os resultados que a gente não mostrou para vocês. O Internacional venceu o Botafogo, né? Foi 3x0, ou 3x1? 3x0 pro Inter. Tá aí os gols, ó, rapidinho. Golaço do William Potker, ele que é o homem-gol do Internacional. Ele marcou 2 gols nessa partida e também o Leandro Damião fez o 3º gol, né? E o Botafogo, no pós-Copa, ainda não mostrou um poder de reação, né? Do Paquetá aí pode até começar a ser questionado. Né? 4 jogos, 3 derrotas e 1 vitória. E o Jair saiu do Santos, né? Será que o homem volta? Pode pintar de volta em General Severiano, Jair Ventura? Eu sou a favor do seguinte, mesmo os números não sendo a favor do Paquetá, para mim ele deveria pelo menos terminar o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que futebol nosso é assim, né? 5 jogos. Se os números não estão a favor do treinador, aquela coisa começa a ficar chata, né? Treinador torcida, treinador diretoria, enfim, cobrança para mandar embora. 4 jogos, 3 derrotas e apenas 1 vitória no comando do Botafogo. Essa derrota para o Internacional pelo placar de 3-0. Bom, o nosso tempo acabou, né? Quero aqui agradecer o carinho da sua companhia, a audiência, lembrar que a gente está de volta na quinta-feira e, claro, agradecer também nosso querido Pet Gol. Um resultado que a gente não mostrou foi a vitória do Ceará sobre o Fluminense, e o Tricolor também está... Estamos juntos. Está junto com o Fluminense ou não? Não, estamos juntos aqui, né? É a equipe do Arena, né? A equipe do Arena. Muito obrigado, Pet Gol. Pessoal, valeu, obrigado pela audiência. Na quinta-feira a gente volta a partir das 11 da manhã. Lembrando que na sequência tem o Alterosa em Alerta, primeira edição, tá bom? Trazendo tudo para você, as notícias da Zona da Mata, também Campo das Vertentes. Uma boa semana. Tchau, tchau. O que é conhecimento para você? É o que faz o mundo girar e indica uma direção segura.